Fala, meus bons! Belezinha? O vídeo de hoje é para você que de alguma forma está insatisfeito com a sua vida aí no Brasil quanto à sua formação acadêmica. Por que alguém estaria insatisfeito com a vida no Brasil quanto à formação acadêmica? É importante deixar isso bem claro. Porque, veja bem, um fenômeno que acontece muito no Brasil é você ter uma formação, isso não acontece geralmente com quem é formado em medicina, mas para todos os outros réis mortais, assim como eu, você se forma e não consegue entrar no mercado de trabalho com algo relacionado àquilo que você estudou. Isso acontece muito com quem, por exemplo, é formado em direito ou engenharia. E aí você fica naquela luta, né? Você passa tantos anos da sua vida estudando, tem uma dedicação ali, se você não tem um dinheiro envolvido, porque se você não gastou pagando a faculdade, você gastou também na faculdade pública, porque você gasta ali o seu tempo onde você poderia estar fazendo outras coisas. Então tem uma questão de dinheiro envolvido, seja na pública, seja na privada. Você acaba terminando a faculdade e por N motivos você não consegue entrar no mercado de trabalho relacionado àquilo que você estudou. E aí, eu gostaria de trazer para vocês uma opção. Cada um sabe o seu cada um sabe aonde a água está batendo. E eu queria trazer essa opção porque muitas vezes a gente está ali dentro de uma realidade no Brasil, num grupo ali de amigos e tal, que por o que eu vou apresentar para vocês não fazer parte daquele grupo, não fazer parte daquilo que você está acostumado a viver, ninguém discute isso, ninguém apresenta. Não tem nenhum problema, não estou falando que isso é um problema, só estou falando que é uma falta de alguém ter vivido isso, pode fazer com que você nunca tenha pensado nisso também. E o que eu estou querendo fazer? O que é essa enrolação toda? Estudar aqui na Itália. Veja bem, para quem chegou nesse vídeo primeiro e não sabe nada, né, quem é esse doido que está falando, eu estou estudando, eu estou fazendo mestrado aqui na Itália. Eu vim aqui para a Itália em 2019, então eu tenho um diploma, né, um master, e agora eu estou fazendo mestrado. Então assim, eu sei um pouquinho sobre o que eu estou falando. E por que eu acho que é uma boa opção você ao menos colocar ou se informar um pouco mais sobre essa vida acadêmica ou estudar aqui na Itália. Porque assim, se você tiver condições de sair do Brasil e ir para um outro país, mais precisamente a Itália, você pode fazer isso de 3 formas. Como turista, ou seja, você simplesmente vem para a Itália e entra normal e fica aqui 90 dias. E o que eu vou falar agora é ilegal, mas muita gente faz, que é passar dos 90 dias e tentar a sorte. Eu recomendo? Não recomendo, mas eu estou falando sobre coisas que acontecem, sobre o que as pessoas fazem. Não recomendo, mas é o que existe também. Opção número 2. Você conseguir um visto para trabalhar. Então você tem algum contato aqui na Itália, ou você começa a buscar uma forma de uma empresa querer te contratar, ou eu vou falar só porque é interessante, só porque tem como dentro do legal. Mas na prática, na realidade do brasileiro, isso é impossível. O quê? Você tem uma quantidade enorme de dinheiro para fazer um investimento na Itália e por isso você conseguiu um visto para vir para cá. Mas assim, quem é que tem tanto dinheiro assim sobrando no Brasil? Então assim, o que acontece é que geralmente no visto de trabalho, você tem algum tipo de contato com a empresa na Itália, você faz todo o trâmite fora da Itália e aí você entra. Quando você entra com um visto de trabalho na Itália, porque o visto de turismo você não pode converter para trabalho. Então você entra como turista, fica no máximo 90 dias e aí você tem que sair. Você pode fazer essa jogada do turismo também, assim, você entra, faz ali uma pesquisa de trabalho, né, onde aqui tem vaga, faz os contatos, volta para o Brasil e vê se a empresa vai te contratar ou não. Mas lembrando que legalmente você não pode trabalhar aqui quando você é turista. Agora, se você você entrou na Itália com visto de trabalho, aí você não precisa mais pedir visto. Você vai simplesmente pedir para renovar aquele visto que você teve, que na verdade o termo correto seria permesso di soggiorno per motivo di lavoro, ou seja, permissão para ficar aqui porque eu estou trabalhando. É essa. Esses dois não eram o que eu queria falar com vocês. Lembra que eu comecei falando sobre estudos? Então, a ideia que eu queria trazer para vocês
é vocês entrarem aqui na Itália como estudante. Novamente, você entra como turista, você não pode converter para estudo. Você tem que sair da Itália, solicitar um estudo e depois transformar o seu visto de estudo como de trabalho. Isaac, ficou confuso, você colocou turismo no meio, você colocou um monte de coisa e não entendi, foi nada. Vou explicar direitinho. Você está no Brasil, descobriu que tem alguma coisa interessante que você quer estudar aqui na Itália, você pede o visto por motivo de estudos, você entra na Itália, começa a estudar, e aí, estudando, você tem duas possibilidades. Você já pode começar a trabalhar, lembrando que você tem um limite de 20 horas por semana para poder trabalhar, e você pode converter o seu visto de estudo para trabalho, e aí depois fazer aquele jogo, né, de permesso de sojourno e por aí vai. Então, o caminho dos estudos é um bom caminho também. E por que eu recomendo isso para quem já tem uma formação? Eu recomendo isso para todo mundo, mas quem tem uma formação no Brasil está em vantagem. Por que está em vantagem? Porque quando você vai pesquisar alguma coisa para poder você estudar aqui na Itália, existem níveis que você pode se enquadrar, igual no Brasil. Você não começa fazendo mestrado, né? Aqui também não. Então, assim, quem já tem uma formação acadêmica no Brasil pode dar um passo avante. Pode, por exemplo, fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, pode fazer um master. Tem uma diferença entre master e mestrado, tem vídeos no meu canal que eu explico isso. Mas, só para poder deixar bem claro, o mestrado geralmente são 2 anos, o master é 1 ano só, o master é mais voltado para o trabalho. Então, assim, você tem uma formação acadêmica no Brasil, você consegue já fazer um master, por exemplo. E aí, qual é a ideia interessante? Porque quem vai fazer uma laurea normal, ou seja, quem vai começar do zero, existem muitas provas, na verdade não muitas provas, mas assim, você tem que fazer por um processo seletivo muito mais difícil. Um master e uma laurea magistrale, geralmente não tem tanto processo seletivo assim, não tem tanta prova para poder você entrar, geralmente é aberto, então você só precisa mostrar que você tem alguns requisitos, por exemplo, eu não posso fazer uma laurea magistrale em engenharia, porque minha formação no Brasil é direito. Então, existem alguns requisitos que você tem que ter antes de se matricular, que você tendo esses requisitos, você entra e estuda. Tá, Isaac, mas e o din-din? Essa questão do dinheiro, aí depende do curso que você vai escolher, depende do país, da região que você vai escolher e da sua condição financeira no Brasil, porque você faz uma declaração fiscal de mais ou menos quanto que você ganha por ano e dependendo do seu nível a sua situação econômica, você pode ser isento de pagar mensalidade na faculdade, você pode conseguir também bolsa. Geralmente as bolsas elas são mais para quem está fazendo uma laurea magistrale, ou seja, um mestrado, doutorado ou a laurea normal. Master, não são todos os master que têm bolsa, ou seja, bolsa no sentido de pagar você para estudar, e geralmente o que você vai conseguir no master é a instituição ou algum anjo, no sentido de alguma empresa que está ali pagando para pessoas estudarem, fazer com que você não precise pagar a mensalidade do master. Então isso é importante. Lembrando também que não é mensalidade igual no Brasil, você não paga todo mês. Geralmente você paga 3 vezes por ano, ou 1 vez por ano, depende do curso que você escolher. Pois bem, estava aqui eu editando o vídeo e eu percebi que a minha câmera principal, aquela ali, ela superaqueceu e não gravou, pegou só o áudio, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui mais pra frente. Olha aqui, ó. Tá, aí você vai dizer assim, tá bom, Isaac, então quer dizer que se eu... Tá vendo? Pegou só o áudio. Mas eu vou concluir para vocês, não deixar vocês sem a conclusão. Tá, beleza, eu fiz esse vídeo aí, tá pegando até a toalha que eu botei ali para poder secar. Mas enfim, aí você vai falar bem assim, beleza, eu fiz esse master, fiz esse mestrado, então quer dizer agora que eu posso trabalhar com o que eu estudei no Brasil? Não, você não pode. Vamos supor, vamos usar como exemplo. Eu posso advogar ou fazer algum concurso relacionado a quem é formado em Direito no Brasil? Não, não posso. Então, não me ajuda tanto. Não é bem assim. Quando você faz um Master e uma laurea magistrale, quando você vai fazer a inscrição, no próprio site da faculdade está escrito ali quais são
a saída de trabalho que você pode fazer. Quais são os trabalhos que você pode executar quando você concluir aquele ensino. Então, quem faz um Master, quem faz uma Laurea Magistrale, está habilitado para trabalhar dentro de alguns setores. E aí você tem que analisar quais são esses setores que você poderia, né, você poderá ou não trabalhar. Logicamente, não pode não ser exatamente aquilo que você sempre sonhou, mas o ponto positivo é você poder ganhar em euro e onde o poder, né, o valor do seu dinheiro, ele é maior do que o real. Então, pode ser uma saída caso você esteja pensando ou, né, idealizando uma possível mudança de vida e vir aqui para a Europa, mais precisamente para a Itália. Belezinha? Então, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, né, colocou algumas ideias bacanas na sua cabeça, eu peço que você deixe um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque isso vai estar me ajudando a continuar produzindo. Abraço!